E aí, pessoal, tudo bem? Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá like, compartilha esse vídeo. E se você é fã de One Piece e chegou aqui através desse vídeo, aproveita para se inscrever e fazer parte dessa comunidade Mangá Nerd TV. Fazer uma adaptação de um anime ou de um mangá e trazer essa essência, mantendo todas as características principais, as caracterizações dos personagens e tudo mais, é algo bem complicado. E a gente já viu diversas obras sofrendo diversos problemas, como é o caso do Death Note, que eles mudaram um pouco da personalidade do personagem, sua rotina de vida, a maneira como ele agia e tudo mais, mantendo um pouco do que é o Death Note, mas tirando toda a essência. Tem outros, como o próprio Fullmetal Alchemist, que ficou um pouco mais pastelão. A gente tem o exemplo mais recente de flop, que é Cavaleiros do Zodíaco, que saiu um pouco da essência, trouxeram tecnologia para dentro da obra, o que prejudicou mais, que Cavaleiros do Zodíaco é uma obra que se passa na Grécia, tem santuário, tem tudo aquilo ali que a gente gostaria de ver, e eles trouxeram uma tecnologia, americanização, exército, tudo para agradar um público americano mais voltado para essa área de poder bélico e tudo mais, e acabou sendo o flop que foi. Também como que aconteceu com Dragon Ball, que não sei qual é o pior, Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco. Felizmente, a gente teve um tempo atrás o anúncio de One Piece. Com One Piece, a coisa seria ainda mais séria, porque One Piece é um mangá ainda mais cartunesco, os personagens são extremamente bizarros, extremamente desproporcionais, e como você vai transpor aquela essência de One Piece, de os personagens, todo aquele ar cartunesco, para as telas de cinema ou até mesmo para uma série de televisão, como é o caso da série atual da Netflix. Para fazer esse tipo de adaptação, com certeza eles teriam que cortar algumas coisas, modificar os personagens, mas eles conseguiram e muito bem. Mas será que tá uma porcaria? Será que fez jus ao mangá? Bem, eu tenho uma notícia boa que é, sim, a Netflix conseguiu fazer algo decente com o One Piece. Eles trouxeram toda a essência do mangá e do anime, enriqueceram ainda mais a obra, colocando coisas novas que não faziam parte nem do mangá, nem do anime, mas que, por fazerem parte da essência do One Piece, do que é o One Piece, na sua essência de comédia, isso coube muito legal na série e ficou bacana. Toda a adaptação em live action tem seus problemas, e o One Piece também tem algumas coisas que me tiraram um pouco do que é o One Piece, mas é tão pouco e raso que os pontos positivos acabam sendo muito maiores. A gente vê aqui que a fidelidade e a essência do mangá foi mantida. Então, se você está assistindo o live action, você vai ter a sensação de que está vendo a obra de Eiichiro Oda conforme ele concebeu. Isso aí é um ponto positivo pra caramba. Porém, a pressa em condensar vários capítulos de mangá, cerca de 2 anos de mangá, em uma série com 8 episódios, muita coisa, obviamente, teve que ser cortada, alterada, a maneira como as lutas acontecem, os vocais, houve mudança de etnia de personagem, mas isso aí é tão sutil e tão suave que nem prejudica o andar da obra, o que é essencial. Os personagens principais, suas personalidades, suas motivações, tudo isso foi mantido. E essa fidelidade vai fazer com que o fã antigo se agrade. Eu não sei qual é a expectativa que você que nunca viu One Piece vai ter entrando nessa série, ou que você vai achar ao assistir, mas eu, conhecendo toda a obra, alguns eventos que ocorrem em One Piece, eles fazem a gente se emocionar na série quando a gente lembra do anime, lembra do mangá. Eu não sei se você que vai ver One Piece agora pela primeira vez através da série vai ter o mesmo impacto. Por exemplo, a gente tem as caracterizações que foram bem legais. Você vê a Nami, você consegue enxergar a Nami ali, o Sanji, o Usopp, o Luffy, o Zoro. Você consegue captar as personalidades deles, tanto a personalidade quanto a parte visual. Isso aí tá bacana. Mas o impacto, por ser uma série corrida, para condensar muitos episódios em 8, eu vi que algumas coisas não me impactaram tanto. Por exemplo, a Nami, quando ela está ferindo a tatuagem, revoltada por ter sido trapaceada pelo marinheiro e ter sido trapaceada pelo Arlong, tudo que o Arlong tinha prometido a ela durante todos esses anos era mentira.
Então, no anime, você sente toda a revolta, a frustração, o sentimento de impotência e de não ter capacidade de bater de frente com um ser tão poderoso daquele. E a única coisa que ela consegue fazer é machucar a própria tatuagem do grupo do Arlong que tem no braço dela. E ela faz aquilo que você sente tudo o que ela está sentindo. Quando ela vai desferir um golpe mais forte, é onde o Luffy chega, segura a mão dela e ela pede para o Luffy ajudá-la. É uma das cenas mais lindas do anime, e isso do mangá também é muito profundo. Na série, eu consegui me emocionar porque eu lembrei do anime, lembrei do mangá, mas eu não sei qual é a visão de quem está vendo apenas a série. E eu sinto que essa série seria mais dramática, não teve tanto tempo para a construção dela e tudo mais. Por isso, na série, eu não senti tanto esse impacto. A mesma coisa acontece com o Zoro. Quando ele é derrotado pelo Mihawk, no anime e no mangá, ele, após ter sido derrotado, tá caído e ferido, ele levanta a mão e jura nunca mais ser derrotado, num momento bem dramático. E isso, na versão em anime, é até pesado, é um sentimento também que você vê toda a frustração do Zoro em bater de frente com o espadachim mais forte do mundo e não conseguir fazer nada, porque realmente o cara é muito forte e não teria como aparecer um Deus Ex Machina e fazer com que o Zoro derrotasse, mesmo sendo fraco, um personagem muito mais forte, como seria o Mihawk. E esse é um ponto muito bacana, e na série eu não senti esse impacto. Houve na série também algumas mudanças que o Don Krieg e o seu bando, eles não são os vilões. O Don Krieg aparece sendo derrotado pelo Mihawk, que isso fica subentendido no anime e no mangá. E aqui na série passa toda essa cena e o Mihawk, mandado pelo Garp, ele vai diretamente até o Baratie enfrentar os piratas do Chapéu de Palha. E outra coisa bacana também é que fizeram na série é que não tem como ninguém bater de frente com um pirata muito forte, o espadachim mais forte do mundo, o melhor espadachim, que é o Olhos de Falcão, que na dublagem ficou Olhos de Gavião. Mas enfim, não teria. Não seria possível também, se fosse uma série já americanizada, Luffy tiraria ali um poder do bolso, venceria o Mihawk. Mas eles mantiveram a essência do que é One Piece. O Luffy é um personagem importante, é o personagem principal. Às vezes ele sai de problemas gigantescos sem necessariamente recorrer a Deus Ex Machina, tirar um poder do bolso e derrotar o inimigo. E acontece que o Luffy, isso é até interessante, porque no anime o Luffy tem um poder de trazer todas as pessoas para o seu lado, fazer com que todas as pessoas se contagiem pelo que ele sente. E isso, eu percebi que na série o Mihawk vê isso nele, quer ver até onde ele vai. E é um ponto muito positivo também na série, eles mantiveram todas as características desses personagens, quem é forte, houve algumas mudanças, algumas adições. O Kobe, por exemplo, aparece bem mais do que no mangá, do que no anime, muito embora no mangá e no anime, a relação entre o Luffy e o Kobe já é meio assim, que o Luffy já despreza um pouco ele por ele ser um pouco, digamos assim, covarde. E no anime já tem aquela coisa também que é um pouco mais arrastada. Na série não, é bem objetivo, aparece isso, tem algumas coisas que fogem ao mangá e fogem ao anime, mas que são da série. E medos que eu tinha de One Piece seria as caracterizações dos personagens, como o Capitão Kuro, os ajudantes do Capitão Kuro também. Então eles criaram uma maneira bem inteligente de transferir aqueles dois gatos estranhos para duas pessoas, o senhor e aquela menina, que ficou bem legal também. Isso aí conseguiu captar a essência sem ficar muito tosco, sem ficar cartunesco demais. Você vê os personagens ali por um detalhe no cabelo, a maneira, a cor e tudo mais. Quem já leu o mangá e quem já viu o anime já sabe quem são as pessoas. Na execução de Gold Roger, você que nunca viu o anime, não leu o mangá, você perde pequenos detalhes que aparecem personagens ali, que lá na frente terão uma importância muito grande. Mihawk aparece mais novo, Smoker aparece por ali também, que mais adiante vem causar problemas ao Luffy, principalmente em Loguetown, quando o Luffy volta para Loguetown, para conhecer a cidade do começo e do fim. Então, esses pequenos detalhes são deixas muito boas para quem é fã, e você que está chegando na série agora, que eventualmente vai gostar da série e vai querer ler o mangá, ou até mesmo ver o anime, que eu recomendo que você que está vendo a série parta para o anime. Se você gostou da série, se emocionou
com os acontecimentos da série, se você acompanhar o anime, você vai se emocionar muito mais. O anime de One Piece, como muita gente relata, isso é um fato, ele sofre dos problemas dos animes antigos, que antigamente os animes eram feitos para ser mais arrastados, para se distanciar ainda mais do mangá. Então ele não tinha esse ritmo dinâmico que a série conseguiu ser muito dinâmica. O dinamismo da série dá uma vida especial para One Piece, para quem está chegando agora e para quem já é de longa data, que já gosta de One Piece, ele não se incomoda com a lentidão dos primeiros episódios, a maneira como os personagens vão se desenvolvendo, e esse desenvolvimento de personagem é algo muito enriquecedor para a série, para quem pretende acompanhar o anime. Já são mais de 1070 episódios, são 1074, salvo engano. É uma jornada longa, mas que é muito bacana. Quando você chega nos episódios atuais, você deseja ter mais 1070 episódios para continuar assistindo, mas tem que se contentar com os episódios da semana. Todo domingo, isso quando não acontece um hiato, e você passa 1, 2 semanas sem ter um episódio novo. Mas One Piece é isso. A história principal de One Piece, a essência principal, que é amizade, que o Nakama, que o companheirismo em One Piece, ele é algo que é muito além de uma amizade. Tem o coleguismo e tem a amizade, e tem o companheirismo. Esse companheirismo, ele é muito maior que uma amizade dentro do universo de One Piece. Os companheiros são capazes de sacrificar-se pelo bem dos amigos, eles são capazes de colocar sua vida em risco para que seus amigos não passem problemas, para salvar seus amigos. Ele é um mangá e um anime que trata de causas sociais muito bacanas. Isso de maneira muito inteligente, que faz a gente refletir sobre o nosso mundo, sem misturar aquela política suja ao nosso redor. E ao mesmo tempo faz uma reflexão com isso, faz você flertar com o que acontece no mundo. Só que sem ficar alienado, sem querer fazer politicagem em cima da obra e levando isso aí para o seu íntimo, de maneira que você se torne uma pessoa melhor, enxergue o mundo com um olhar mais crítico. E que ser uma pessoa mais crítica, ter um olhar mais crítico, não é você ficar xingando os seus colegas por causa de esquerda, direita ou centro, no meio. Você tem que ser uma pessoa com um olhar mais abrangente para os problemas e não para o seu umbigo. One Piece é essa obra linda que ela transmite isso, pega você muito pelo coração, você se apega aos personagens pela emoção. A obra inteira de One Piece, tudo que acontece lá, eles têm um motivo. Até o que acontece em Arlong Park. Você vê o Arlong, ele é um vilão desprezível e você tem uma raiva grande dele. Mais adiante, na saga dos Homens-Peixe, quando Luffy e sua turma, o bando dos Chapéus de Palha, vão para o fundo do mar e conhecem ao outro lado da história dos Homens-Peixe, todo o seu sofrimento, tudo o que aconteceu, com certeza você vai entender um pouco aí do que acontece com o Arlong, tudo que ele sente em relação aos seres humanos. Não faz sentido, não tem justificativa você julgar uma raça por causa dos erros de 1 ou 2 indivíduos, 3 indivíduos. Não é uma raça inteira que pode responder por 3 indivíduos de caráter duvidoso. E One Piece fala muito sobre isso em libertação, alegria. Por onde Luffy passa, sempre as correntes se quebram. E a série captura muito isso. Inclusive, no final do episódio, no episódio 8, a gente tem um vislumbre do que é o One Piece, do que é todo final de arco, que sempre termina com festa, com esperança, todo mundo se alimentando, todo mundo tendo um direito a um novo amanhecer, que é a proposta de One Piece. E é isso, pessoal. Se eu tivesse que dar uma nota à série, eu daria uma nota 8,5, porque algumas coisas me tiraram da série, como essa parte muito corrida. Isso não me impactou tanto, que foi mais uma coisa pessoal. Eu tenho mais coisas positivas a falar sobre a série do que coisas negativas. Um 8,5 é bem justo, pecou em algumas coisas, não teria como ser diferente. Para fazer um pouco mais de enxerto, teria que ser mais episódios, e mais episódios demanda de mais dinheiro, mais orçamento, e a Netflix estava apostando em um mangá que a nível mundial ele já é mais vendido do que o Batman. No Japão é um fenômeno gigantesco, já faz parte do cotidiano dos japoneses. No mundo, agora que está ganhando uma relevância maior, e diga-se de passagem,
uma grande relevância. Mas é isso, um vídeo sem roteiro para falar a minha experiência assistindo a série de One Piece live action da Netflix, e foi muito bem adaptada e quebrou essa maldição de séries ruins como Death Note, péssima, Fullmetal Alchemist mais ou menos, o Bleach também não é lá essas coisas, Death Note porcamente, né, como falei, e Cavaleiros do Zodíaco foi para o cinema de uma maneira medonha. Isso prova que você tem que ser fiel à essência. Não importa se você muda um pouco a caracterização do geral, mas você tem que manter a essência e pelo menos a caracterização dentro do que é possível dos personagens principais. E Cavaleiros do Zodíaco pecou muito nisso, mostrando aí One Piece agora na Netflix que é sim possível fazer uma obra bem adaptada, com um bom roteiro, se mantendo fiel ao que é de verdade. E isso tudo se dá muito ao Eiichiro Oda. Se Eiichiro Oda deixasse na mão dos americanos, com certeza a gente teria uma Nami que derrotaria o Arlong, não seria salva pelo Luffy, a gente teria um monte de coisas ali que seria digno de palhaço, mas o Eiichiro Oda em cima, eles mantiveram toda a essência do que é One Piece. Nota 10 para Netflix, nota 8,5 aí para a série. Se você é novo no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá like, compartilha esse vídeo que é muito importante e dá essa moral aí pra gente, que a gente fala aqui de mangás, animes, séries e tudo que envolve a cultura pop de maneira geral. Até a próxima, pessoal. Eu sou o Célio e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!